Segunda carta de João 1:6. Aí existe apenas um capítulo. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nesse mês, nós estaremos falando bastante sobre o amor como um fruto do Espírito. E a hora que você encontrar, você diga: achei. Só tomar uma água aqui, gente. Que atmosfera abençoada de adoração, né, gente? Cantei muito. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, preste atenção aí. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Meus irmãos, este amor que nos leva a andar em obediência aos mandamentos do Senhor é um amor gerado pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Gálatas 5:22, Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor. E aí ele continua: alegria, paz, bondade. Mas o amor é o primeiro fruto do Espírito que ele menciona, porque deste fruto depende os demais. Por isso que Paulo também vai escrever aos Coríntios, em sua primeira carta, lá no capítulo 13, sobre o amor, que acima de profecias, que acima de dons, que acima até mesmo da fé, que acima de toda a caridade, de toda a bondade que nós podemos manifestar, o mais importante é o amor. Mas que amor é esse? Como andar nesse amor? Conforme João está escrevendo, a primeira coisa que precisamos entender, que precisamos compreender, é que esse amor não é algo que conquistamos por boas intenções ou por algum outro mérito próprio. É um fruto gerado pelo Espírito de Deus. É algo que Deus faz nascer dentro de nós. E de fato é esse amor que transforma verdadeiramente o nosso coração. Outra coisa importante é que esse amor, ele só é experimentado, ele só é vivido por aqueles que nasceram de novo e pertencem ao reino de Deus, por aqueles que crucificaram a carne com suas paixões e desejos para viverem uma nova vida em Deus. O homem carnal, o homem que ainda não experimentou o nascer de novo, por mais bonzinho que ele seja, gente, por mais carinha de anjo que ele tenha, ele não consegue andar nesse amor e muito menos obedecer aos mandamentos do Senhor. Por isso que muitas pessoas que nós conhecemos, até bem intencionadas, elas não conseguem perseverar em sua caminhada com Deus. Elas até começam bem, mas elas não permanecem. Elas não vencem os vícios, elas não conseguem abandonar o pecado, elas não conseguem viver um processo de santificação verdadeira em sua vida, porque elas ainda não nasceram verdadeiramente de novo em Deus, e elas ainda não experimentaram esse amor. E sem esse fruto, o amor, nada fará sentido. Quantos estão me entendendo até aqui? Olha só que interessante, algo que eu e você precisamos observar nessa manhã. A Bíblia, em vários momentos, ela vai nos comparar com uma árvore frutífera. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 6. Nós estamos falando de fruto e hoje nós estamos falando de maneira objetiva sobre o amor como um fruto do Espírito. Então abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 6. A partir do versículo 43.
o Senhor vai nos dizer assim, palavras de Jesus: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom, ele tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más, pois a boca fala do que está cheio o coração. O que então determina, com essas palavras de Jesus, uma árvore boa e uma árvore ruim? São os frutos. E por causa do pecado, todos nós éramos por natureza uma árvore ruim, que produzia frutos ruins. Todos nós. A Bíblia fala que todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos o Evangelho de Jesus, o Espírito de Deus então veio habitar em nós, a Bíblia então vai nos afirmar que as coisas velhas se foram, se passaram. A árvore ruim então ela foi crucificada, morreu então o velho homem, morreu a velha maneira de viver. É isso que a palavra nos afirma. Agora então nós nos tornamos em Deus uma nova árvore, uma árvore boa, e a expectativa do coração do Senhor é que eu e você possamos então crescer nesses frutos do Espírito, dar bons frutos pelo Espírito dele que habita em nós. Quantos estão entendendo? Amém? Por isso que Paulo vai dizer também em Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se antes os nossos frutos eram carnais, se antes éramos pessoas amargas, iradas, imorais, violentas, mentirosos, desonestos, infiéis, agora que nascemos de novo, que temos o Espírito de Deus em nós, que nos tornamos uma nova árvore em Deus, nós precisamos crescer nos frutos do Espírito de Deus que habita em nós. E o primeiro e mais importante desses frutos que Paulo menciona é o amor. Por isso que uma pessoa verdadeiramente nascida de novo, rendida ao Senhor, uma pessoa que de fato nasceu de novo, não apenas algo religioso, não apenas algo de aparência, mas quando a pessoa de fato tem um encontro com o Evangelho de Jesus e ela nasce de novo, e ela começa a experimentar essa presença de Deus e esse agir do Espírito Santo em seu interior, o seu caráter começa a ser transformado, o seu temperamento começa a estar equilibrado, porque o Espírito Santo começa a produzir esses frutos. E o primeiro e mais importante desses frutos é o amor. E é por isso que uma pessoa que experimenta esse amor, ela consegue perdoar coisas imperdoáveis, humanamente falando. Quantos aqui já viram e já ouviram testemunhos de pessoas que verdadeiramente estão em Deus, que conseguem perdoar um assassino do seu filho, por exemplo? Eu já vi isso. Alguém com um coração em Deus que de repente consegue perdoar aquele que abusou sexualmente de um filho, de um sobrinho, de uma filha. Como alguém consegue perdoar algo assim? Se não for por esse amor gerado pelo Espírito em seu coração. Como que nós conseguimos perdoar aqueles entes queridos, os nossos parentes? Como nós conseguimos perdoar o sogro? Irmãos, não tem como. Se não for, não tenho nada para perdoar, eu amo esse homem. Mas eu falo assim, como que nós conseguimos? Se não for por esse amor gerado pelo Espírito. Como que você consegue perdoar aquela pessoa que te injustiçou, que te gerou prejuízo?
se não for por esse fruto. Nós perdoamos, irmãos, não é porque nós somos bonzinhos, mas é porque nós estamos nele, o Espírito dele está em nós, e esse fruto está crescendo em nós. Então, quando nós nos colocamos diante de uma situação como essa, a nossa carne não quer perdoar, mas o Espírito nos convence. Você perdoa, porque senão você não será perdoado pelo seu Pai. Como é bom ter a presença do Espírito Santo em nós. Uma pessoa que experimenta esse amor, ela consegue amar até mesmo seus inimigos. Porque Jesus disse: se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que benefício vocês terão? Então, irmãos, isso são mandamentos do Senhor. Como então andar em amor e obedecer aos mandamentos do Senhor? Permitindo com que esse fruto do Espírito cresça cada vez mais em nosso interior. Como que nós vamos amar aqueles que falam mal de nós, aqueles que querem puxar tapete? Como amar os nossos inimigos? Como a gente consegue orar até mesmo pelo Lula? E ele está numa posição de autoridade, nós temos que colocá-lo diante de Deus. Não concordamos com 90% do que ele faz, do que ele fala, mas nós precisamos colocá-lo diante do Senhor. Uma pessoa que experimenta esse amor, ela consegue amar e perdoar a si mesmo. Ela se liberta de toda a culpa. Quando a palavra nos fala: vocês têm que amar o teu próximo como eu vos amei. Porque o primeiro mandamento, queridos, era: ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus veio e disse: eis que vos dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Amem o teu próximo como eu vos amei. A régua subiu. Como? Se não for por esse amor gerado pelo Espírito de Deus. Como você ama a si mesmo. Como você se liberta das suas culpas, se você não receber o batismo desse amor. Para entender no teu coração que por mais coisas absurdas que você tenha feito em sua vida, o Pai te recebe, o Pai te ama, o Pai te perdoa. Então, uma pessoa que está nesse amor, que anda nesse amor, ela se torna uma pessoa perseverante em Deus. Ela não abandona a comunhão, porque ela anda em amor. Ela entende a grandeza desse amor. Ela está crescendo nesse fruto que o Espírito Santo está gerando em seu coração. Irmãos, quando eu olho para Pedro e os demais discípulos, todos eles caminharam com Jesus cerca de 3 anos e meio, todos os dias aprendendo com Jesus. Porém, a Bíblia fala que quando Jesus foi preso para ser crucificado, quando ele se entregou para ser crucificado, todos o abandonaram. Inclusive Pedro, que era o para frente da turma e dizia: eu jamais vou te abandonar, estou pronto para morrer contigo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 22. Olha só o que Pedro fala, queridos. Lucas 22, a partir do versículo 31. Lucas 22, a partir do versículo 31. Você achou? Diga: achei. Jesus disse assim para Simão: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês. Isso estava falando de todos os discípulos. Como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, meus irmãos, Jesus já estava andando com Pedro andando com Jesus já fazia um tempão. Mas olha o que Jesus fala para Pedro: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos,
Olha o que Pedro disse no versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Até aí só, não precisamos ler mais. Irmãos, sabe aqueles crentes, aqueles irmãos nossos, que falam assim: tamo junto. Chegam para a gente: pastor, tamo junto, hein? Vamos nessa. Pedro era desses. Pedro era um daqueles que dizia: tamo junto. Disse isso para Jesus. E de fato eu acredito na intenção de Pedro. De fato eu acredito que ele não falou aquilo apenas para se aparecer. Porque ele achava realmente que ele estaria pronto para aquilo. Porque ele realmente estava convencido de que ele estaria pronto para ir com Jesus em qualquer circunstância. Mas Jesus faz um alerta para ele: ei, quando você se converter, Pedro, então você vai poder fortalecer os seus irmãos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, você ainda não está pronto para isso. E sabe por quê, queridos? Porque até esse momento eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Jesus disse: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha e habite em vocês. É melhor para vocês que isso aconteça. É fundamental que isso aconteça. Porque Jesus sabia que o homem sem o Espírito Santo, ele não persevera no caminho. O homem sem o Espírito Santo, ele não pode produzir bons frutos. O homem sem o Espírito Santo, ele não pode amar a Deus e muito menos obedecer aos seus mandamentos. Mas olha só o que acontece, queridos, em João capítulo 20, versículo 19. Abra comigo, por gentileza. João capítulo 20. A partir do versículo 19. Nós vamos ler até o versículo 22, tá? Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, domingo, né? Estando os discípulos reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Irmãos, nesse momento, a vida dos discípulos começa a ser preparada de fato para aguentar o que estava por vir, porque Jesus não estaria mais com eles, e agora o Espírito Santo estaria. E esse mesmo Pedro, que abandonou Jesus quando ele foi preso, depois desse momento aqui, eles começam a crescer já nessa manifestação do Espírito Santo. Nós vamos ver esse mesmo Pedro lá em Atos, quando o Espírito Santo novamente vem sobre eles e os enche de poder, e os batiza, e eles recebem o dom de falar em línguas, mas eles tinham o Espírito Santo, que eu e você precisamos entender, que o falar em línguas é um dom, é uma evidência, mas isso, eu não falo em línguas, mas eu já nasci de novo. Irmãos, você tem o Espírito Santo em você. O falar em línguas é um dom. E eles receberam então esse dom. Esse mesmo Pedro, queridos, que já estava crescendo nesse fruto do Espírito. Antes ele havia negado diante de alguns soldados. Agora ele se levanta diante de uma multidão. Ele prega o Evangelho. Muitos se convertem. E a partir daquele dia, ele nunca mais deixou de andar em amor.
e obedecer aos mandamentos do Senhor. O que nos mostra, queridos, que nós precisamos ter um entendimento que para crescermos no Senhor, para crescermos em amor e obedecermos aos mandamentos do Senhor, nós precisamos valorizar e compreender que é o Espírito Santo que faz esses frutos crescerem em nós. Estão me entendendo? Isso muda por completo. Quando nós crescemos nesse fruto chamado amor, de fato nós começamos então a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Colossenses 3, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo. Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 2 Tessalonicenses 3,5, a palavra vai nos dizer: o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Filipenses 4,5, a palavra diz que a amabilidade, o amor de vocês seja conhecido por todas as pessoas. Perto está o Senhor. A minha oração sobre nós nesta manhã é que, como igreja, como discípulos, como filhos de Deus, nós possamos crescer nesse fruto chamado amor. Que eu e você possamos dar liberdade para que o Espírito Santo nos leve a um crescimento desse fruto. Irmãos, é isso que nos liberta, é isso que de fato nos cura, é isso que de fato nos faz perseverar, é isso que de fato nos leva a uma vida abundante. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios: sem amor é só barulho, sem amor é uma vida vazia. Mas como viver esse amor? Como alcançar esse amor? Irmãos, não é algo que a gente faz por força própria, mas é algo que nós damos liberdade. Fala: Senhor, Espírito Santo, que habita em mim, eu desejo crescer nesse fruto. Me leve a este lugar onde esse fruto vai ser visto em minha vida, vai ser manifestado em minha vida, ao ponto desse amor ser visto por todos aqueles que me cercam. Quem anda em amor, anda em obediência aos mandamentos. Quem anda em amor, tem força para perdoar as ofensas. Quem anda em amor, persevera no caminho. Quem anda em amor, não abandona ao Senhor. Quem anda em amor, se torna uma testemunha de Cristo ressurreto. Quem anda em amor, fala com ousadia do Cristo a quem serve, porque o amor é Deus em nossas vidas. Vamos nos colocar de pé. É esse amor que nos leva a viver aquilo que o Pai espera que vivamos. Queridos, o amor de Deus não tem nada a ver com concordar com aquilo que é pecado. O amor de Deus tem a ver com a gente viver aquilo que o Pai espera que nós vivamos. O amor de Deus nos leva a uma vida santa. Nós estamos diante de uma tentação, por exemplo, quando esse amor está crescendo dentro de nós, quando esse amor é algo real dentro de nós. Por amor, nós não cedemos à tentação. E só vencemos se nós estivermos batizados nesse amor. Irmãos, imagina os discípulos, depois de tanto milagre, de tanta experiência, eles negaram Jesus. Eles abandonaram Jesus. Não foi apenas Pedro, Judas, ele traiu. Pedro negou e os outros abandonaram. Ninguém ficou.
Mas depois, exceto João, que eu me lembre, todos eles morreram por causa de Cristo. Porque nem diante da morte eles negaram Jesus. Irmãos, eu creio que nós precisamos para esse tempo nos tornarmos uma igreja tão forte, tão enraizados nesse amor, que mesmo que inicie uma perseguição sobre nós, a Bíblia fala que o ódio por nós, que somos discípulos de Jesus, aumentaria nos dias que antecedem a sua vinda. E por isso que é muito desafiador, mas também é muito privilégio nós sermos filhos de Deus nessa época. Nós não nascemos numa época errada. Nós iremos ver com os nossos olhos manifestações do Espírito Santo de maneira poderosa para esse tempo. Mas, irmãos, nós precisamos entender algo. Nós só vamos permanecer, nós só vamos perseverar se nós estivermos enraizados nesse amor. Porque se começar uma perseguição, queridos, se começar, por exemplo, a nos limitar a estarmos em reuniões como essa, se começar a ter uma privação, olha, vocês podem se reunir apenas uma vez por mês, como nós vamos nos manter no dia a dia, se nós não estivermos enraizados? Se no nosso trabalho nós começarmos a sofrer perseguições, se nas ruas nós começarmos a ser motivo de chacota, de perseguição e de ódio, de manifestações, como nós vamos perseverar? Se nós não estivermos crescendo nos frutos do Espírito. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Nós, no Senhor, precisamos nos tornar uma igreja forte para esse tempo. Eu creio, queridos, ou na nossa geração, ou na geração futura, eu tenho essa expectativa, não estou afirmando porque ninguém sabe o dia que ele vem. Uma certeza nós temos, ele virá. Mas eu tenho uma impressão no meu coração, que nós estamos bem próximos do dia. E eu penso que eu e você podemos fazer parte da geração que contemplará o Senhor abrindo os céus e vindo nos buscar. Irmãos, é glorioso demais. Olha para quem está do teu lado e diga: não desista. Não desista disso não. O dia que nós ouvirmos do nosso Pai, do nosso Senhor: entra, a casa é nossa, entra para a casa do teu Pai. Irmãos, nós carregamos pela esperança que foi derramada em nossos corações essa verdade. E a minha oração nessa manhã é que você, com o Senhor, por um instante, nós vamos celebrar a aliança que temos com o Senhor. Por um instante você possa dizer: Senhor, eu quero crescer nesse amor. Eu quero que você se coloque diante do Senhor com muita sinceridade. Nesse momento é possível que o Espírito Santo lembre pessoas que você precisa perdoar. Nesse momento é bem possível que o Espírito Santo te conduza a situações que você precisa colocar diante dele, em oração, em quebrantamento. Há uma atmosfera do Senhor neste lugar. Nós estamos reunidos diante dele. Eu creio com toda a minha força que o Espírito Santo está aqui, que o Senhor está aqui, que Deus está contemplando as nossas vidas. Deixe toda a amargura, deixe toda a ira, deixe todo o sentimento que está perturbando o teu coração, coloque isso diante do Senhor. Permita com que Ele acesse o teu coração. O amor perdoa multidões de pecados. Deixe o amor ser derramado no teu coração nessa manhã. Fale com o teu Deus por alguns instantes. Se coloque diante do Senhor. Se Ele lembrar de pessoas, se Ele lembrar de nomes, fale: Deus, eu quero perdoar o José, eu quero perdoar a Maria, eu quero perdoar o João, eu quero perdoar o Pedro, eu quero perdoar, eu quero liberar, Senhor. Eu não quero que nada me impeça de crescer nesse fruto. Eu quero perseverar por esse amor que o Senhor está gerando em meu coração. Feche os seus olhos e fale com o teu Pai. Coloque o teu pensamento diante dele, coloque as tuas palavras diante dele. Eu vou ficar em silêncio por alguns instantes, para que você ore diante do teu Pai.
Quando Jesus encontra Pedro, depois de ressurreto, e o chama para o ministério pastoral, a Bíblia fala que Jesus perguntou por 3 vezes se Pedro o amava, porque Jesus estava levando Pedro a entender que esse amor que ele precisava viver, esse amor que ele precisava manifestar, não era um amor humano, mas era um amor que o Espírito Santo havia gerado no coração dele. Irmãos, para qualquer pessoa na rua, se você disser você ama a Deus, essa pessoa vai dizer eu amo. Mas irmãos, o amor que nós precisamos caminhar é esse amor que o Espírito Santo gera em nosso coração. Se você deseja ser batizado com uma porção nova desse amor, eu quero que você levante suas mãos para os céus. Neste momento, levante suas mãos para os céus. E diga isso para Ele: Senhor, me batiza com esse amor. Me batiza com esse amor que transforma, esse amor que é fruto do Teu Espírito em mim. Eu quero crescer nesse amor. Diga isso para Ele: eu quero crescer nesse amor. Me batiza, Senhor, nesse amor. Me batiza nesse amor, para que eu ame a minha esposa como o Senhor espera que eu ame, para que eu ame os meus filhos como o Senhor espera que eu ame, para que eu ame o meu esposo como o Senhor espera que eu ame, para que eu ame o Senhor como o Senhor espera que eu ame, para que eu ame os meus irmãos como o Senhor espera que eu ame, para que eu viva em amor como o Senhor espera que eu viva. Eu quero crescer nesse amor, eu quero crescer nesse amor, eu quero crescer nesse amor. Essa é a nossa oração, Pai, diante de Ti nessa manhã. Somos o Teu povo, somos a Tua igreja. Nos edifica nesse amor, Senhor. Queremos crescer nesse fruto. Essa é a nossa oração nessa manhã. Sem amor, Deus, sem amor, sem amor, nada faz sentido, tudo passará, mas o que irá permanecer é o amor. Tu és amor, Deus, o Senhor é amor, e nós queremos ser batizados neste amor, queremos crescer nesse amor, queremos crescer nesse amor, queremos crescer nesse amor, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que o Senhor venha. Aleluia, aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Tua expressão
Ele. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais, em teu nome, todos saberão, Deus o enviou. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. É de Cristo. Sim, sim. Aplauda Ele nesta manhã. Aleluia. Somos o teu corpo nessa terra. Aleluia. Aleluia. Nos edifique, Senhor, na tua verdade. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, Ele deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quero convidar você a vir à mesa do Senhor. Nós sempre orientamos que a ceia não é para os perfeitos, a ceia não é para os religiosos, para os fariseus, não. A ceia é para os filhos. A ceia é para aqueles que pertencem ao reino de Deus. A ceia é para aqueles que confessam publicamente Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu único Salvador. A ceia é para aqueles que amam ao Senhor e obedecem aos seus mandamentos. Então eu quero te convidar com esse entendimento a sair do teu lugar e vir participar da mesa do Senhor. Se você estiver aqui e não se sentir apto para participar da mesa do Senhor, não faça. Você não será constrangido. Fique tranquilo. Mas eu quero dizer que você tem liberdade de chegar à mesa do Senhor, que o Pai te ama e o Pai deseja celebrar a aliança que Ele tem com você nessa manhã. Amém? Vamos fazer 2 filas. Venha pegar do pão e do cálice, do suco de uva. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, a sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória a sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Irmãos, eu gostaria que você
está à tua direita, à tua esquerda, para quem está atrás de vocês. Saiba que nós somos igreja. Nós temos uma aliança entre nós, uma aliança com o Senhor Jesus. E nós faremos isso até que Ele venha. Porque chegará o dia que nós estaremos à mesa com o Senhor. E sabe quem estará nos servindo? O próprio Cristo. Que eu e você possamos ter no nosso coração, no nosso entendimento, que nós servimos uns aos outros e que nós vivemos em aliança com o Senhor. E que essa aliança é poderosa em Deus. Amém? Coma do pão, participe do corpo de Cristo. Beba do suco de uva representando o sangue de Cristo. Nós publicamos a verdade. Nós temos uma aliança com o nosso Deus. Levante suas mãos para os céus. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos livres para a liberdade. Cristo nos chamou. Nós temos a vida de Deus em nós e por Cristo nós vivemos. Nós nos alimentamos de Deus. Nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. E nós participamos da mesa do Senhor, por meio desses elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. O corpo que foi moído e o sangue que foi derramado naquela cruz. E nós publicamos a nossa fé, a nossa rendição e a nossa aliança com o nosso Deus. E nessa terra nós viveremos em aliança como igreja, glorificando o Teu nome, Pai. Essa é a verdade sobre nós. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai. Obrigado pela cruz, Jesus. Obrigado pelo véu rasgado. Obrigado pelo santíssimo lugar. Obrigado pela comunhão. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigado pela transformação que o Senhor tem realizado em nossas vidas dia após dia. Obrigado pela santificação que temos experimentado em Ti. Obrigado porque nós fomos separados como povo Teu para testemunhar as Tuas obras nessa terra. Nós te amamos, nós te exaltamos nesta manhã. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Celebre Jesus. Somos corpo e assim bem ajustado. Não, para cantar essa canção, eu acho que isso é digno. Dê as mãos para quem está do teu lado. Vamos lá, gente. Vamos dar as mãos uns para os outros. Cante essa verdade. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo essa nova família, sem qualquer falsidade, mundo verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor. Olha pro seu irmão, eu preciso de ti, querido irmão, esse é para mim. Eu preciso, olha pro seu irmão e fala pra ele, eu preciso de ti, querido.
Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia! 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 Nós te celebramos nesta manhã, nós te celebramos nesta manhã, Pai. Pai, nós oramos para que o Teu amor, que a paz que excede todo entendimento, que só há em Ti, Jesus, que as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Pai, que através de nós o Teu nome seja conhecido e glorificado onde nós estivermos. Pai, nós clamamos para que o Teu rosto resplandeça sobre nós e que tudo o que fizermos seja para a glória do Senhor, prospere para a glória do Senhor. Pai, nós abençoamos o Teu povo, que o Teu povo tenha uma semana de vitória, de livramentos em Ti e de grandes experiências na Tua presença, no nome de Jesus. E pela autoridade desse nome, nós proibimos toda a investida das trevas contra nós e contra os nossos familiares, no nome do Senhor Jesus. Amém? Você está abençoado pela presença do teu Deus. Tenha uma semana abençoadíssima, no nome de Jesus.